TG. Acadêmico: Alessandro Tomás dos Santos, Maria Eliane da Silva. Doutora: Denise Pereira da Silva. Disciplina: Projeto de Ensino e Educação. Área de concentração: Metodologia de ensino. Tema: a importância da ludicidade no processo histórico de ensino no Brasil. O presente trabalho tem por objetivo trazer uma reflexão acerca dos primeiros povos que utilizam a ludicidade no Brasil, como os índios, negros. A utilização dessa ferramenta de ensino e aprendizagem tem como mecanismo eficaz nesse processo. Ainda traz uma definição acerca de que vem a ser a ludicidade e seus benefícios a ser apresentado aos alunos de forma efetiva e na idade correta. Objetivos: tivemos buscando entender como surgiu ludicidade passado por uma breve relato chegando na atualidade. Buscaremos identificar no decorrer dos anos como se deram as primeiras manifestações lúdicas no Brasil a partir de 1500, após a colonização, como a inserção da cultura em nossa sociedade. Entender qual o papel do professor contemporâneo no uso da ludicidade como ferramenta. A ludicidade tem um lugar relevante na história da humanidade, que se refere a um momento marcante, como um assunto onde dificilmente podemos relatar diferenças raciais, ética. A ludicidade entra como através dos negros, índios, e aí todos mundo na economia. Então, junto, cada raça vira uma humanidade só, né? Nesse sentido, toda cultura tem a sua contribuição. A cultura de cada indivíduo tem ganhado na sociedade. Tanto faz o rico, o pobre, o morador de rua, todo mundo tem como ludicidade, cada um tem a sua ludicidade. Por isso, juntando todo mundo, se torna uma pessoa só. Dos anos, a ludicidade vem ganhando cada vez a seu espaço, passando de meras brincadeiras, desenvolvimentos, culturas, e aí sucessivamente. Numa sociedade, seja um ambiente, todos podem ser trabalhados de maneira igualitária, esquecendo por um instante as diferenças sociais de maneira geral. Nessa pesquisa se deu de forma descritiva, exploratória, de cunho bibliográfico, onde buscaremos analisar detalhadamente pesquisas existentes voltada e dentro de nossa área de concentração. Apertei, vamos. Meu nome é Alessandro, né? A gente vai dar continuidade na apresentação aqui e para essa continuidade nós vamos estar apresentando a fundamentação teórica, onde nós trouxemos alguns teóricos, né, que relacionam juntamente conosco nesse processo. Trouxemos Vygotsky, que traz a relação do brinquedo como desenvolvimento de instrumento para esse desenvolvimento. Trouxemos também Modesto, que fala que a brincadeira ou o jogo em sala de aula são importantes para o desenvolvimento social, pois existem alunos com dificuldades no relacionamento que geram insegurança ou medo de perguntar suas dúvidas ao professor. E através da ludicidade nós conseguimos vencer todas essas dificuldades. Temos também Dalamona, que fala sobre o lúdico, né, que o lúdico permite um desenvolvimento global na visão mundial mais real por meio de descobertas. Então o que acontece? O lúdico ele é uma visão mundial, então qualquer lugar que se chegar, nós vamos ter o lúdico, vamos poder trabalhar isso. E por último que Santana, né, que fala sobre a questão histórica, fala que os índios, os portugueses, os negros
foram precursores dos atuais modelos e maneiras de desenvolvimento lúdico que mantemos até hoje no Brasil. Ou seja, dentro de todo esse contexto a gente vê, né, que tanto no passado como no presente nós temos, né, a ação do lúdico. E o lúdico, igual já foi falado, é o momento onde a gente reúne todas as culturas, todas as formas, independente de se a pessoa é rica, se é pobre, se é branco, se é negro. No lúdico todos têm as mesmas formas, têm o mesmo direcionamento da aprendizagem. Continuando, nós vamos falar sobre metodologia. Nossa pesquisa foi dada de forma descritiva, exploratória, onde foram examinados trabalhos, pesquisas realizados e produções científicas. Ou seja, nós estivemos fazendo essas pesquisas, estivemos fazendo toda essa análise, e aqui temos a imagem, né, de um professor que colocou ali o chapéu, o óculos, e está ali numa aula diferente, uma aula diferenciada. Às vezes a gente tem aquela ideia, né, de que a educação ela precisa ser tradicional, aquele decoreba, aquele negócio todo histórico, aquela coisa antiga. Mas hoje, o que nós precisamos? Nós precisamos de aulas atrativas, que tragam esse aluno, para ter uma visão diferenciada. Dando continuidade, mas também temos, né, que as nossas considerações finais. Após a realização de pesquisas relevantes, análises ao referencial teórico, concluímos que a história, né, falando sobre a nossa conclusão, dentro da história, dentro de todo o contexto histórico, o lúdico ele faz parte dessa sociedade. Na realidade, se nós formos analisar, todos nós brincamos, desde criança. Cada um de nós temos uma brincadeira que marca a nossa vida, que marca a nossa história. E essas brincadeiras, muitas das vezes, na escola, na sala de aula, no contexto escolar, elas são utilizadas para nos dar mais força. Ou seja, o professor, às vezes, ele não sabe como que ele vai ensinar determinada matéria, determinado assunto. Mas, quando ele entra com a ludicidade, ele consegue abrir caminhos maravilhosos. Então, para que nós possamos estar olhando isso, olha, nós concluímos que o uso do lúdico tem cada vez mais alcançado a sala de aulas e ocupado o contexto escolar, porém uma resistência ideológica histórica ainda perdura por gerações. Ou seja, muitos professores ainda têm essa visão de que o lúdico é só uma brincadeira, que o lúdico é só um ganha-tempo, uma enrolação. Mas na realidade o lúdico, sendo utilizado da forma correta, se faz presente na nossa vida e auxilia muito no processo de ensino-aprendizagem. E dando continuidade, nós vamos estar falando aqui, tem as nossas referências, né? Todas as referências, pode passar. E nós vamos deixar aqui essa frase de Rosângela dos Santos, que fala que aprender de forma lúdica possibilita a aprendizagem mais significativa. O que é aprendizagem significativa? É aquela aprendizagem que você sabe para que eu estou fazendo isso. Por que eu estou aprendendo? Por que eu estou estudando? Por que eu estou lendo determinados textos? Por que eu estou fazendo determinada atividade? Às vezes nós lemos alguns contextos, lemos alguns conteúdos que nós não sabemos o porquê nem o para que disso. Mas quando nós temos um lúdico, quando nós temos uma atividade que tem um propósito, nós alcançamos o objetivo. Eu agradeço aqui a todos, agradeço a cada um de nós, que nós possamos vencer aí esse final de TG aí e vai dar tudo certo.